Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar DF, trazendo sempre discussões e gente importante em vários setores para discussões que são importantes para o nosso povo, para o nosso mercado. Hoje tenho aqui o prazer de receber Paulo Tavares, simplesmente presidente do Sindcombustíveis DF. Um cara atuante, um cara que defende o setor e que está aí na briga já há algum tempo. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado a você, aos seus ouvintes e assinantes aí, né, aqueles que te acompanham aí, é um prazer e vamos aí. Estou aqui para trazer esclarecimentos, não só aos seus associados e toda a população de Brasília, para entender um pouquinho. Parece simples, mas não é simples o nosso setor, viu. Eu imagino que não. É isso aí. Antes de começar, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Imad, que é o proprietário da rede de Poços Colinas. É, meu amigo também, É, grande amigo, Mário. convidei ele para vir, mas ele tinha outro compromisso, É, acabou não podendo. grande amigo, um abraço também, Ismael, um abraço para você. Isso. Paulo, é o seguinte, esse convite foi feito para você falar sobre o setor, sobre as coisas boas, as agruras, as dificuldades, a questão dos impostos, que é uma coisa que aflige muito o consumidor, a população de modo geral, porque o produto que você comercializa, Perfeitamente. ele é fundamental, porque ele move os caminhões que trafegam com mercadoria, ele move os veículos que levam e trazem passageiros e também as motocicletas de entrega que têm consumo. Então, assim, o que eu escuto falar, o que eu escuto de reclamação é sobre o preço do combustível. O que você pode falar para a gente sobre isso? Ó, essa é uma excelente pergunta. Vamos começar aqui pelo senso comum. Sempre quando a Petrobras, que é uma companhia que hoje tabela exclusivamente tabelado o preço da refinaria, né, e precisa entender, a população entender. O Brasil, ele é autossuficiente no consumo de petróleo, tá certo? O Brasil consome em média, por mês, em torno de 2,8 milhões de barris de petróleo são, digamos assim, refinados para gerar o consumo que o Brasil tem de combustíveis. Se comparar hoje com os Estados Unidos hoje consome, pasme, 22 milhões de barris por mês, e o Brasil 2,8, ou seja, pouco mais de 10%. Mas o Brasil hoje vem batendo recordes. Ontem, inclusive, um novo recorde, o Brasil bateu a casa dos 4,9 milhões de barris de petróleo produzidos nas terras do Canarinho. Então nós somos autossuficientes. Porém, o produto refinado, quando você refina o petróleo, através de um processo de temperatura e pressão, você vai tirando subprodutos. Um dos primeiros produtos a se tirar é a gasolina, um dos produtos mais importantes. Depois você vai tirando diesel, querosene, nafta e uma série de produtos. Nesse refino, você vai tratando o petróleo e gera a gasolina e o diesel. Porém, o Brasil ainda não é autossuficiente no refino do combustível. Então, o Brasil ainda importa em torno de 6 a 10% de gasolina importada e hoje importa em torno de 25% do diesel. Então, o problema hoje, principalmente da tal paridade de preço, é a importação do diesel, tá certo? Então, mas qual é o problema? Quando a Petrobras vem a público, ela fala: ó, o preço médio da gasolina, vamos falar aqui da gasolina, que é o produto mais se falado, hoje está R$ 2,85 o preço médio no mercado brasileiro. E aí o cidadão comum que vê uma matéria dessa sem explicação nenhuma, chega no posto de gasolina e vai pagar a gasolina a R$ 6,50. Qual é a primeira coisa que ele pensa? Poxa, o dono do posto tá com bala de reais, é malvadão, né, é malvado. Só que ele esquece, meu amigo, que somente de impostos, hoje, tirando os 2,85 da Petrobras, ele paga hoje de imposto, pasme, R$ 1,57 por litro de gasolina para o governo do Distrito Federal. Eu E ta mais 70 centavos de impostos, que é PIS, COFINS e CID, para o governo federal. Então nós estamos falando aqui de R$ 2,30 de imposto. Então, se você pegar os R$ 3 que é o preço Petrobras, mais R$ 2,30, estamos falando de 5,30. Dos 5,30 até chegar aos 6,50, tem frete, transportadora, porque o frete para trazer lá do interior de São Paulo, a refinaria que entrega combustível no Distrito Federal chama-se Refinaria de Paulínia.
É a única refinaria no Distrito Federal e no estado de Goiás. Deixa eu te interromper, eu escutei uma história uma vez, tem um negócio de troca de nota. O caminhão vem carregado, passa na refinaria, troca a nota e Então, segue destino. o que que acontece? Essa questão de troca de nota é o chamado, a gente costuma chamar de barriga de aluguel, né, que pode acontecer, que é o crime. Existe 3 tipos de adulteração de combustível. A adulteração na volumetria, no volume, o cara bota compra um chipzinho lá, você compra 1 litro, mas recebe 900 ml. Existe adulteração na qualidade do produto, quando ele mistura com solvente, ou aumenta a quantidade de etanol, ou bota metanol, ou bota qualquer outra porcaria, não fica gasolina pura. Os carros, principalmente os carros que são flex, sentem muito pouco isso, diminui a quilometragem que você faz por litro, mas passa. E existe a adulteração chamada adulteração tributária. Por quê? Não à toa, em cima disso que o crime organizado cresceu. Você deve ter visto há pouco tempo, o governador de São Paulo falou que tem mais de 1.000 postos do crime organizado no estado de São Paulo. O segundo estado do Brasil que mais tem postos ligados ao crime organizado é o estado de Goiás. São quase 200 postos de combustível. E por que que eles procuram o posto de combustível? Não é para vender produto adulterado, não é porque é posto da lucro, Pra é porque lavar dinheiro. para lavar dinheiro em cima da carga tributária. Como o imposto até então ele era recolhido na distribuidora e não na refinaria, que no nosso caso é a monofasia verdadeira, acontece só há 1 ano apenas. Eu vou explicar um pouquinho isso aqui. Então, o imposto era recolhido na distribuidora. O que acontecia? A Petrobras entregava o produto refinado para a distribuidora emitia a nota fiscal com os impostos para o revendedor, então eu compro aquele produto com imposto, e aí eu colocava o meu ganho, a minha margem de lucro. E o que que o crime organizado faz? Ele se utiliza dessas distribuidoras Xing-Ling, que são distribuidoras somente de prateleira, quando ela sofre intervenção da Receita Federal, ele vai busca outro CNPJ e monta outra distribuidora, para entregar um produto sem imposto. Então, por isso que há a troca de nota. Ele emite uma nota sem imposto, depois troca só para chegar para o revendedor que tem imposto. Com isso, ele faz um produto um pouco mais barato para o posto, e o posto baixa mais ainda o preço. Por isso que você está vendo aí, eu costumo falar, não escolha posto por preço. Posto de gasolina hoje, no Distrito Federal em todo, com 5,70, com certeza tem algum tipo de falcatrua. Pode não ser na qualidade do produto, mas pode sim, com certeza, ser Lavagem uma questão de tributo, de lavagem de dinheiro com tributo, porque o imposto é muito alto. Se você deixar de recolher, por exemplo, o imposto federal, que é 70 centavos por litro, você já consegue. A minha margem hoje é 63 centavos. Um posto que comprar um produto desse, ele consegue botar o meu preço de custo na bomba e ele ainda vai ter lucro de 70 centavos. Ele vai tomar meu cliente e eu vou quebrar. Então isso é uma coisa que acontece. Então ele há essa troca de nota por isso. Ele tem a nota que sai da refinaria, ele cria uma nota falsa que tem recolhimento, não recolhe imposto. Aí quando é que essa empresa não recolhe, a receita fecha, ele busca outro CNPJ e conversa. É o chamado devedor contumaz. tem. Legal. Vamos voltar à questão dos impostos. Perfeito. O ICMS é para o Distrito Federal. O imposto ICMS em qualquer unidade da federação é para o estado e, no nosso caso, para o Distrito Federal. No caso do Distrito Federal, a arrecadação total de ICMS no Distrito Federal, total, de tudo que o ICMS arrecada, a sua loja, o seu comércio, você comerciante, varejista, o atacado, todo mundo que paga imposto, só os postos de combustíveis representam hoje, só posto de combustível representa 24% da arrecadação do ICMS. Ou seja, nós estamos falando de 1/4 de arrecadação do ICMS vem de 350 postos de gasolina. Tá? E todos os outros comércios vêm de toda a arrecadação de ICMS. A alíquota geral, que é a chamada alíquota geral, é de 18% hoje no Distrito Federal, que é a maioria dos produtos. No caso dos combustíveis, era por alíquota. Isso também mudou. Para você, consumidor que não sabia, é uma demanda nossa há muito tempo. Ele mudou para o chamado ad rem, ele era ad valorem, ele era uma alíquota, que era 28%. Como funcionava? A Secretaria de Fazenda calculava o preço médio praticado no estado e no Distrito Federal, através do CONFAS,
a cada 15 dias. Então, vamos supor que o preço médio hoje é 6,50. Então, em cima de 6,50, calculava 28% de imposto. E aí gerava um valor, esse valor de imposto, 28% sobre 6,50, a distribuidora ia pegar e somar aqueles R$ 3 e somar esse imposto, mais os 70 centavos de imposto federal, que é o preço que eu comprava. Isso era uma mudança que a gente queria há muito tempo, há muito tempo. E aí passou para o chamado ad rem. O ad rem é um valor fixo. Significa que você que está me ouvindo, em qualquer unidade da federação, quando você abastecer com gasolina, 1 litro de gasolina, R$ 1,57 é um valor fixo para todos os estados. Foi até bom que acabou com a guerra fiscal nesse setor. Pra você ter uma ideia, por que comprava muito etanol barato no Goiás, e aqui era mais caro, e a gasolina aqui era mais barata, lá mais cara, porque lá a alíquota de ICMS da gasolina era 31% e aqui 28%. Já a alíquota de etanol aqui era 28%, lá era 13%. Pô, diferente. Por isso que o etanol era muito mais barato no estado de Goiás. Agora o valor de ICMS é igual nos 2 estados, então você vai ver que o preço da Os gasolina, 2 produtos? os 2 produtos. No caso do etanol, ainda é por alíquota. É uma demanda nossa, mas começa a partir do ano que vem, vai ser também ad rem. Aí o imposto vai ser recolhido na usina, não mais na distribuidora, para evitar essas chamadas barrigas de aluguel. Então, quando você abastece seu carro, em qualquer unidade da federação, R$ 1,57 para o estado, 70 centavos para o governo federal. Tá certo? No caso do diesel, R$ 1,08 por litro de diesel abastecido fica para o estado. E aí o governo estadual, com esse imposto, ele faz as suas políticas públicas. Entendi. Eu tive uma experiência, eu tenho uma caminhonete, isso há muitos anos atrás. O preço da gasolina era 1,50 e o preço do diesel era 78 É centavos. verdade. O que que mudou? O que mudou é que nós estamos falando não é só de petróleo, nós estamos falando de commodities. O que acontece? Às vezes o petróleo pode estar até um pouco mais baixo, mas o diesel, que é um produto, é um outro produto, é um produto refinado, pode estar mais caro. Então há uma demanda muito grande no mercado hoje de diesel. Mas por que o diesel subiu muito? Por causa da guerra da Ucrânia. Você tirou do mercado o segundo maior produtor de petróleo e diesel do mundo, e que ninguém compra dele, só alguns países, principalmente os BRICS, que é Brasil, Índia. Não à toa que o Trump está dizendo que vai aumentar a alíquota para quem continuar comprando diesel da 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 Rússia. Rússia. Então, quando você tira um grande produtor do mercado, o preço sobe, porque você tem uma demanda alta, com pouca oferta, lei da oferta e procura. Então o diesel subiu muito nos últimos anos exatamente por isso. Então hoje o preço do diesel está praticamente o preço da gasolina, no mercado internacional e obviamente no Brasil. Então é isso que está acontecendo. E o diesel era barato porque você tinha muita demanda. O Brasil tem aí um projeto que está em dia, está adiantando, que é construir o seu segundo trem de produção na refinaria de Paulínia, no estado lá São Paulo? De Pernambuco. A refinaria Paulínia não, desculpa. A refinaria de Paulínia, inclusive, produz 40% do consumo brasileiro. A refinaria de Abreu Lima, isso que fica lá no estado de Pernambuco. Parece até que eu entendo desse negócio. Entende, isso aí, você conhece. Aquilo é uma grande estratégia e aí vai complementar aí mais 15% da produção de diesel. Isso com certeza vai baratear o preço. O problema é que tá demorando muito, né, pô? Mas são obras gigantescas, né? E aí fica muito difícil, você construir uma obra dessa com rapidez. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos existem em torno de quase 300 refinarias. Só que nos Estados Unidos, se você quiser pegar no quintal da sua casa e montar uma refinaria, você monta. Não tem muito controle ambiental, aqui é muito difícil, então não compensa montar uma pequena refinaria. Vai custar caro. Você tem que construir uma grande refinaria. Lá não tem grandes refinarias como que é o Brasil, coisas Mas gigantescas. em quantidade, isso mais. Mas tem uma quantidade maior, né. Então, os Estados Unidos também ele produz muito, né, por isso que tem muita refinaria. Estamos falando dele ter quase 10 vezes o consumo que nós temos, né. Entendi. Paulo, é o seguinte, o setor de combustíveis, ele tem muitos mitos, né, mito, verdade, Perfeito. e uma série delas. A gente sempre escuta falar no tal do cartel de combustível. O que que é mentira, o que que é verdade? Vamos lá, primeiramente eu quero falar eu vou me antecipar aqui sobre o que aconteceu em 2015, final de 2015, estoura a Operação Dubai, e a Operação Dubai
em janeiro, há várias ocorrências, prisões e tudo mais, e corre o processo. Dentro do processo, após a delação de 3 delações, foi colocado todo mundo no mesmo balaio, todo mundo no mesmo pote que todo mundo combinava preço. Bom, após o levantamento, a maioria absoluta, mais de 70% dos envolvidos foram absolvidos, inclusive o nosso sindicato. Eu sequer fui citado, para você ter uma ideia. Você já era presidente do sindicato? Não, eu já estava no mercado, mas eu não era o presidente do sindicato. O presidente do sindicato à época foi até preso já, né, então eu sequer fui citado no processo, mas eu já estava no mercado. A vice-presidente também nem foi citada, não passou por um processo. E alguns foram envolvidos e foram condenados, por estarem combinando preço. Ó, vamos pôr o preço A ou preço B, isso é o que está no processo, eu não estou aqui Mas para isso jogar. existiu. Segundo os autos, sim, eu não sou advogado para dizer, né, porque Claro. o advogado vai dizer: "Não, isso aqui não é combinação", então eu não tenho condições de medir, porque não é minha praia, né. Segundo os autos que está no processo, havia certas combinações de preço. Mas não foi encontrado no processo abuso de preço. Ou seja, margens acima da média, ganho exagerado, né. Esse é um mercado muito promíscuo. Pra você ter uma ideia, aí eu você se lembra daquele Poço da Torre envolvido na Lava Jato? Lembro. Por que que a operação começa no Poço da Torre? Não tinha nada a ver com político. Porque era um poço que vendia muito barato, às vezes você vende barato e ganha dinheiro com outra coisa. Outra coisa. Movimentava muito dinheiro e ele lavava dinheiro com os negócios e ele era comissionado em cima desse negócio. E aí era muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, ele vendia 3 milhões de litros, sempre no dinheiro, então circulava muito e ele ganhava dinheiro com isso. O poço era só ele podia botar para empatar que estava resolvido que ele ganhava dinheiro com esse negócio, segundo os autos, obviamente. Então hoje, por exemplo, esse operador está operando aqui em Brasília de novo, e vendendo a preços que não ninguém reconhece. Para começo de conversa é dumping, A conta não fecha. não fecha. Para começo de conversa é dumping, está vendendo a preço de custo. Então, mais uma vez, o que está acontecendo? Investigar de novo. Então, é isso que acontece. Então, não à toa a gente vê outros casos fora do país. Então, a conta não fecha. Por isso que eu tenho dado muita entrevista sobre isso, né? Que às vezes tem alguns políticos que gostam aí, é um político famoso aqui de Taguatinga, daqui da Ceilândia, que eu conheço, e fica falando de preço, mas não é só preço, gente. Não é só preço, a gente sabe que não é. O prejuízo para o consumidor pode ser muito maior do que ele economizou. Exatamente. E uma hora vai dar em alguma coisa, né? Exatamente. Então, e nós vivemos num mundo capitalista. Pode não ser o melhor modelo, mas é um modelo que todo mundo testou e deu e está continuando funcionando, Tá dando certo. né. Tem outras discussões que gera pobreza, mas não interessa. Hoje o mundo é capitalista. E o capitalismo como funciona? Você só monta o negócio para você ter mais lucro do que ficar no mercado financeiro. Claro. Então, se eu for montar um negócio para não ganhar o que eu ganho no mercado financeiro, eu fico no mercado financeiro e não vou investir no negócio. Exatamente. Então o cara tem que ter lucro. Então não dá para ficar discutindo preço baixo, que eu provo por A mais B que aquele preço não existe. Eu costumo dizer que matemática não mente. 2 mais 2 é 4. Não mente. Não tem o Então, que se a discutir. conta não fecha, alguma Perfeitamente. coisa está errada. Então esse é o primeiro ponto. Então realmente existiu. Agora vamos para o outro lado, né. Você tem comércio, né, certos produtos, nós não estamos falando de comprar uma calça jeans. Se eu quiser comprar uma calça jeans, eu posso escolher ir no Shopping Iguatemi, no Parque Shopping ou na Feira dos Goianos. Eu vou ter uma calça jeans, tá certo? Porém, o fabricante dessa calça jeans, você vai ter de todo lugar. Você vai ter um cara que fabrica na China, tem o cara que fabrica no Brasil, o cara que fabrica na Europa, por exemplo. Então os custos são diferentes. Nós estamos falando de um produto, gasolina e diesel, que é fabricada pela mesma refinaria, tanto no estado do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso. Refinaria de Paulínia entrega esse produto tabelado em todas essas unidades da federação. Então, se você tem um produto que é tabelado e que tem o mesmo preço para quem quer que seja, a tendência do preço para o consumidor é praticamente igual. Ou eu estou mentindo aqui? Não, de jeito. Se você tiver 10 lojas vendendo sandália havaiana uma do lado da outra, praticamente o preço vai igual. Porque se essa loja aqui baixar R$ 1, a do vizinho vai baixar, porque ele não vai vender havaiana. Então, Brasília é a única cidade no mundo que tem uma rua só de posto de gasolina. Não existe esse lugar nenhum no mundo, que é o Eixinho. Do eixinho, né? O Eixinho L e o Eixinho W. Só tem posto. É um posto, depois o próximo é outro posto. Então, se você pega aqui na Aéreo Pratos aqui, é um posto atrás do outro. Um coladinho no outro. Se o primeiro baixar, eu não dou 1 minuto, o próximo baixa.
porque as pessoas vão no poço, por 1 centavo ela entra no poço. Ela não 1 centavo, nós estamos falando de 40 centavos num tanque cheio de 40 litros. Mas ela vai, porque ela viu, um tá 5,98, tá 5,99, ela vai no 5,98. Então, é completamente natural. A minha gerente, eu digo para ela: "O meu preço é o preço do vizinho". Então a primeira coisa que ela faz, ela chega de manhã, assim, 6 horas, e rosa de bolsa. Pode Ela: "Paulo, baixou", tem aqui as conversas aqui minha com o WhatsApp. "Baixou 2 centavos", eu falei: "Põe igual, senão eu vou perder cliente, eu vou descumprir contrato, eu tenho volume para cumprir com a minha distribuidora". Então isso tem um custo. Então, não precisa combinar, em qualquer lugar do mundo. Então, você vai ter sim, um preço um pouco diferente na Ceilândia, mas vai ter um preço igual na asa sul e asa norte, não tem como. porque E você vai ter um preço igual na Ceilândia. eu imagino o seguinte, que existe uma diferença de custo do plano de uma cidade satélite. Aí não tem. A questão, né, eu acho que o custo é muito parecido, todas as variáveis, o salário é idêntico, todas as variáveis são iguais, o que você vai ter é de cliente. Entendi. Se aqui você tiver uma disputa muito forte de cliente, o cara vai baixar o preço para trazer, chamar cliente e ter volume. Mas, quando você percebe vários postos um do lado do outro igual, é por causa disso, o cara não vai botar preço diferente. Entendi. E a margem é pequena, né? A margem é muito Eu pequena, eu você está com um número aí, né, isso. É 8%. isso aqui foi um telespectador que mandou para mim. A gasolina não é cara por culpa do posto, é por causa dos impostos. A nossa frase famosa é: "O problema não é o posto, é um Os imposto". impostos, Então ele diz aqui, ó, que a margem é aproximadamente 8%. É isso. Você No tem que o vender Di muito é. para O bancar Distrito o Federal, até 2 anos atrás, passou um período de 5 anos, o último lugar em margem bruta de todo o território nacional, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo. Uma margem bruta de 5%. Não à toa que eu comentei com vocês, a gente estava conversando aqui, eu vendi 4 empreendimentos meus aqui nesse lugar, porque não estava compensando, era prejuízo em cima de prejuízo, então eu não vou ficar com o negócio no prejuízo. Eu desfaço, o cara vai fazer o que ele quiser no imóvel, eu vou sair desse negócio. Ou eu tenho lucro, eu vou para o mercado financeiro, ainda mais com taxa de mais juros a 15%. 15% Selic, Eu vou ganhar dinheiro, vou ter rentabilidade, não vai ter dor de cabeça. mas não tem confusão, não tem que brigar com funcionário, não tem que demitir ninguém, não tem que ir para a justiça, não tem que fazer nada. Então, essa é uma verdade. Então, você sabe, é só para explicar à população. O que é difícil a população entender é isso, né? Pô, ela costuma ouvir muito a Petrobras falar e o posto. Então, é esse meio, e o Estado não fala sobre imposto. O Estado não fala, Não, né? fala que o malvadão, também conhecido como empresário, é que não quer baixar o preço. Eu Exatamente, escuto isso o tempo inteiro, exatamente, porque exatamente. Então, o malvadão, o empresário, ele acorda cedo, ele bota o dinheiro no negócio, ele corre risco, você exata vai voltar para é isso aí, é isso aí. então assim, aí está sujeito a causa trabalhista, acidente, uma série de coisas, mas ninguém vê isso, Perfeitamente, ninguém vê isso, perfeitamente, perfeitamente. né. É isso mesmo. E ainda a gente vê a classe política, alguns, né, não são todos, vamos generalizar, dizendo que a culpa é do empresário. Esse é um grande lance. E aí o que que acontece? Eu falo com a imprensa, mas o Estado não fala com a imprensa. Eu me lembro muito bem quando, na época do governo Temer, e ele fez aquela paridade internacional, e o preço começou a subir muito. Você vai se lembrar, teve greve do caminhoneiro e gasolina chegou a quase R$ 10, porque o preço do barril do petróleo internacional subiu muito, bateu US$ 150 e eles começaram a subir o PIB, acompanha, subiu lá fora, sobe aqui. E o que que acontece com isso? Quando o modelo era alíquota, se você tirar 28% de R$ 1, é 28 centavos. Só que 28% de R$ 10 é 2,80. 2,80. É o preço quase do combustível. Concorda? E aí o governo arrecadava em torno de R$ 1 e passou a arrecadar 2,50. Olha o aumento, tanto é que sobrou dinheiro. Olha o aumento que ele tem de 250% na sua arrecadação de semestre de imposto. Aí eu vinha para a imprensa: "Não, aumentou a arrecadação". "Não, a nossa alíquota é de 28%". Essa é a resposta que o Estado dava. "Não, a alíquota é em cima do preço médio, o preço médio aumentou, então você aumentou a arrecadação". Ele falava que não, que a alíquota é 28%. Então, e aí a população fica sem entender, não é? Não, a população não sabe fazer essa conta, Exatamente. E aí só não tem coisa. a gente que era o vilão. E aí eu falava: "Não, a gasolina subiu", e aí era um ciclo vicioso, porque o preço médio era 6. Aí a Petrobras aumenta, eu aumento para 7. Aí no próximos 15 dias, como aumentou o preço médio, aumenta o imposto. Aí eu tinha que aumentar de novo a gasolina, porque aumentou o imposto. Aí depois, o preço médio aumentou, porque ele aumentou o imposto, aí era um ciclo vicioso.
Então todos os governos bateram recorde de arrecadação de ICMS nesse período. Então, Entendi. esse modelo PTI era um problema generalizado que se criava. Mas continua. Não, hoje não, porque como eu te falei, já há mais ou menos não, em fevereiro do ano passado passou a chamado Ad-Rem. Ah, verdade. Como é um valor fixo, não tem mais alíquota, a gasolina pode ir para R$ 100, é 1,57. Entendi. Mas pasme, ela começa R$ 1 e, se não me engano, R$ 1,17. Aí, o ano passado, no ano atrasado, nós estamos em 2025, o ano passado, desculpa, o CONFAZ se reúne em 2023, eles têm a noventena, se reúne em outubro de 2023, novembro, e decide aumentar o ICMS. Aí, quando foi em fevereiro de 2024, ele sai de 1,16 para 1,20 e pouco. Aí, o ano passado, de novo, decide aumentar. Aí, o que aconteceu? Estava 1,20 e pouco, aí esse ano foi para 1,57. Cara, E isso é uma decisão dos governadores, né. Eu me lembro que o nosso governador Ibanez falou: "Ah, eu não pude fazer nada porque o CONFAZ todo decidiu e eu não podia ir contra". Podia sim. pode, claro que pode. Um indo contra não aumenta para ninguém, porque o CONFAZ funciona assim. Mas infelizmente teve aumento, e aí teve aumento esse ano de, 17 centavos do ICMS, e aí quem sabe agora em novembro eles não fazem de novo, Pois será? Pode fazer. pode fazer, né? Não? Pode fazer. A gente falou aqui do peso dos impostos, essas coisas todas. Mas o que que você vislumbra para esse setor a curto prazo? Então, a primeira coisa importante é que o a primeira coisa mais importante que eu acho que fez, essa é uma visão pessoal minha, porque eu tenho alguns pares, né, do setor que discordam, foi acabar com a história da paridade. Eh, Quer dizer que a paridade internacional não existe ela mais. existe sazonalmente, não é diária, nem mensal, nem semanal. Ela acontece de acordo. Hoje a Petrobras, o que ela faz? Ela mede o lucro dela, ela tem que manter uma Tem que lucratividade. manter uma No período da pandemia, a Petrobras foi recordista mundial de lucro. As empresas de petróleo tiveram um lucro médio no mundo em torno de 11%. A Petrobras sozinha teve 18. Não à toa, ela pagou 136 bilhões de dividendos. Nunca a Petrobras pagou isso. Eu fiz um estudo que eu apresentei na Câmara de Economia, Congresso, né, aquela comissão de economia, junto com outro professor, né, eu não sei se todo mundo sabe, eu sou professor aposentado do GDF. Nós fizemos um estudo. Se a Petrobras não tivesse feito aquele tanto de reajuste, ela, ao invés de pagar 130 bilhões de dólares de dividendos, ela pagaria 60 bilhões de dividendos, metade. Ela baixando um pouquinho. A inflação à época bateu 10% no ano, na época da da pandemia, pa no governo foi pesado para todo no governo, Bolsonaro. Eh, a inflação cairia para 8%, 2 dígitos, é e o muito Brasil deixaria de pagar 600 bilhões de juros, só com essa política. E os dividendos seria 60 bilhões. E mesmo assim, ela teria ainda um lucro médio mundial de 14,5%, ainda seria a primeira colocada. Olha que são números. Mas o que se vendeu? Não, tem que ter paridade, senão vai quebrar a empresa. Não, não vai quebrar. Hoje ninguém está fugindo da Petrobras, continua sendo uma grande empresa, todo mundo está aplicando a Petrobras, e ela mantém a paridade conforme sazonalidade. Então ela ficou um ano sem reajustar preço, reajustou e provavelmente vai ficar mais um ano. Então daqui a um ano, se precisar aumentar, ela aumenta, se ela diminuir. E ela mantém esse período. Hoje a paridade está praticamente 0 a 0. Há 2 meses, tinha que aumentar uns 20 centavos na gasolina. Imagina se ela aumenta lá e depois baixa e fica essa confusão. Fica ruim para o consumidor. com Eu certeza. acho que o consumidor hoje está mais claro. E a outra variável que eu enxergo, eu acho que a tendência daqui para frente, a gente está vendo aí a gente tem que falar um pouco de está acontecendo no mundo, né. Então, aparentemente, parece que estão chegando a um acordo aí com relação à guerra da Ucrânia, é o principal fator. E se isso acontecer e a Rússia voltar ao mercado de petróleo, a tendência é o preço internacional baixar, e aí a Petrobras vai baixar seus preços, e o futuro, né, que começa a partir de 2026, é a reforma tributária. E a reforma tributária ela vai ter uma alíquota média de 27%. Isso para o seu setor. Para todos os setores e para o nosso vai ser 27%. Hoje a nossa alíquota média é de 43%.
Ou seja, 43% da gasolina hoje é imposto. Espera aí, vamos entender esses números, vamos entender Certo. esses números. 43% você está falando dos impostos de modo geral. Do preço da gasolina hoje, que é 6,50, 43% é imposto. O preço Petrobras só vai cair. Mas pode ficar bom, vamos supor que de 2,80 ela vai para 2,50. Caiu 30 centavos. Só que o imposto que hoje você paga em torno de 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 R$ 2,30, conforme eu falei aqui, você vai pegar o produto que sai da distribuidora, que deve sair em torno aí de R$ 3 alguma coisa, e vai aplicar 27%. Então você vai passar a pagar em torno de 90 centavos de imposto. Entendi, caiu. Então você vai cair mais de R$ 1 de imposto, entendeu? Então isso vai baratear. Então a gasolina que é a 6,50 provavelmente vai estar em torno de 4,90, 4,50, já com todo mundo feliz. Então, isso é bom para o mercado, é bom para a inflação, Claro. é bom para o transporte, tudo é bom. Mas como a gente tive hoje num fórum, como eu te falei, a gente espera que a reforma tributária, né, que começa agora em 2026, ela avance consideravelmente e não se crie novas leis, né, porque o Estado perde arrecadação no ICMS do combustível, mas ganha arrecadação em outras coisas, principalmente em serviço, né? Serviço Serviço vai subir no muito. caso vai Vai subir muito, porque o ISS era 5%. O que não é justo, você comparar o seu setor 5 e o meu setor 47, é muito. é muita diferença. O grande problema que eu vejo, pô, é essa coxa de retalho que é o nosso sistema tributário. Eu concordo, mas a reforma, após 10 anos, ela deixa de ser uma coxa de retalho. Isso é um fato, ela não é a melhor do mundo, né. Eu sou um cara que gosta de conhecer, conheço o assunto, estudei bastante, me envolvi nisso. Ela não será mais uma reforma tributária, ela está uma fase de transição para liberar essas coxas. Nós teremos 2 impostos, né, que é o IBS O IVA. e o IVA. Então, vai ficar muito enxuto e vai ter uma conta corrente. Então acabou a confusão, acabou o crédito tributário, acabou tudo. Então isso é importante para o nosso setor, principalmente que ainda tem muito a eliminar aí, dando guarida para certos, distribuidores. Entendi. Bom, falamos muito aí do setor e tal, agora vamos falar do Paulo. Conta pra gente aí sua trajetória, você acabou de falar que professor aposentado, daí eu Vamos lá. dono de posto, conta Eu pra mim. sempre tive um pouco essa gana de ser empresário, eu já desde menino, eu fazia faculdade ainda, estava entrando na faculdade, já tinha entrado, fazia faculdade de matemática, foi minha primeira faculdade. Eu já mexia com tecnologia, então eu desenvolvia software. Eu teve um período que eu tinha uma pequena empresa pequena, era só eu, né, não é essa tecnologia que tem hoje, né, era microcomputador, né, aqueles computadorzinho, Essa PCzinho novidade da época. 386, lembra? 486, essa é da minha época, você se lembra, né. Então a gente tinha um disquetinho de 5 1/4, depois o disquete 3,5. Ei, Então, essa época aí eu desenvolvia software e eu cheguei a ganhar um pouquinho de dinheiro desenvolvendo sistemas para controlar o negócio do cara, contabilidade, contas a pagar, sistema bancário. Eu desenvolvi sistema para hotel, hotelaria, eu cheguei a ter quase todos os hotéis de Brasília com sistema meu, área de autopeças, né, aula de mecânica, móveis, uma série de sistemas que eu desenvolvi por muito tempo. Depois eu migrei, quando eu comecei, olha que doideira, eu comecei a estudar, terminei matemática, eu fiz ciência da computação, me aperfeiçoei e comecei a fazer mestrado em estatística e comecei a mexer com estatística. Aí montei um instituto de pesquisa, cara. que legal. Mas eu já era professor, já dava aula. Ah, não, eu tô rindo é Aí trajetória. montei o instituto, fiz pesquisa de opinião em Brasília, fora de Brasília, opinião em mercado, fiz campanha de senador e governador lá no estado do Pará, no estado de no Amapá também, e aqui na parte de Londrina, por muito tempo. Dei aula na UNB na área de estatística, eu tenho 60 anos, foi por assim, uns 10 anos mexendo com pesquisa. E aí eu entrei numa sociedade, num centro automotivo. Um grande amigo, eu vou mandar um abraço aqui, Lindomar de Melo Borges, Melo Escapamento. Ah, sim, A gente mexia lá então, a gente mexia lá nessa loja, ele tinha lá, ele me chamou, eu era muito amigo dele, eu frequentava lá e a gente me chamou para um negócio, a gente começou a montar um negocinho, comecei a criar umas ideias novas, evoluiu bastante. Depois, nesse meio campo, eu frequentava um posto de gasolina na 214 Norte, sempre ia lá, o gerente lá era meu amigo, da minha igreja, conversava muito com ele, e eu morava em frente ao posto, na 214 Norte, no prédio de frente. Antes desse cara tomar o dono, eu quase comprei esse posto, mas não deu certo. Esqueci esse assunto. Passou aí 7, 8 anos. O gente falou: "Ele está vendendo".
Eu já tinha mudado para 213 Norte, eu tinha um apartamento grande lá, e ele falou o valor, eu falei: "Ó, não tem esse valor não, mas eu tenho um apartamento aí que vale quase isso". E aí, à época, inclusive, eu era, chefe de gabinete do Geraldo Magela, que era secretário de habitação no Distrito Federal, isso em 2013, né. Eu trabalhava com ele nessa área de habitação, tecnologia e tal, ajudava muito ele, me chamou, eu estava na Codeplan na época, eu estava requisitado. Trabalhei no Ministério Público 7 anos, eu trabalhei no NCOC, Núcleo de Combate ao Crime Organizado, com tecnologia, que hoje eles chamam de GAECO. Eu trabalhei também na Câmara Federal, na Câmara Legislativa, na área de tecnologia, então tudo nessa área de tecnologia, inteligência e contratos. E aí ele me falou do posto, eu falei: "Ó", o cara ele me liga na quinta, foi na quarta, na quinta ele falou: "Quer ver seu apartamento". No sábado ele foi lá, ó, ele topou, ele falou: "Viu o apartamento", na segunda ele topa fazer o negócio. Quando ele topou eu falei: "Não, agora eu vou estudar o negócio, tem alguma coisa errada aí, né, tá muito fácil isso aqui". E eu fui levantar informações, ele tocava esse posto, ele era um desembargador, o filho dele tocava e ele estava com uma ação na justiça com a Petrobras, que era dona do imóvel, a antiga PR Distribuidora. E aí eu fui atrás e descobri, aí a negociação mudou, e aí eu consegui junto aí aos órgãos a resolver o problema, ele retira a ação e eu acabei comprando o negócio. E depois no mercado eu fui crescendo, aí eu abandonei tudo, deixei a minha empresa de pesquisa, parei de dar consultoria, logo em seguida eu decido voltar a dar aula, eu era professor, falei: "Não, não quero mais estar em nenhum órgão, nenhum cargo público", eu ia ter negócio, né. O negócio eu como servidor público, você não pode assinar pela empresa, mas também era ruim eu estar em qualquer cargo público requisitado. Eu decidi, voltei para a sala de aula, eu dava aula de manhã, tinha a tarde livre, e comecei aos poucos a ajudar, junto com a minha esposa, a cuidar dos negócios e fui crescendo, né. Hoje eu tenho uma eu estava com uma rede de 8 postos de gasolina, hoje eu estou com uma rede de 4 postos, eu tenho 3 em Brasília e um em Goiânia, mas eu continuo expandindo, então eu venho, né, eu estou olhando negócio em São Paulo, expandir aqui em Brasília e principalmente em Goiânia, que é um mercado um pouco mais saudável, né, que é uma outra pauta, qualquer dia a gente fala. Mas é isso, essa é a minha trajetória, né, e há 2 anos eu me aposentei como professor de matemática do Cara GDF. novo desse É, aposentado. eu também acho, viu. É, Essa é uma coisa que eu cara concordo com novo você, eu concordo. Eu acho que a previdência é um dos problemas do é, gargalo do o país. nosso país tem um É, problema que chama-se previdência, e eu sou servidor público, às vezes as pessoas reclamam comigo, falei: "Cara, tem que ser realista". tem que ser aí. Tem que ser realista, a gente precisa produzir mais, porque senão eu vou ficar 40 anos vocês me bancando. Eu trabalhei 40, eu vou trabalhar mais vou viver 40 anos a mais, eu vou morrer com mais de 100 anos. Deus quiser. E a população me pancando? É, Eu não acho isso justo, né. Pô, a aposentadoria é pra você viver de 15 a 20 anos, né, com o Estado, o resto você tem que estar produzindo, meu amigo. nós vamos conversar sobre isso no outro episódio, Perfeito. nós vamos falar sobre isso. Agora, esposa, filhos, Eu tenho 5 filhos, ah, acabou com animado. eu tenho 3 filhos em outros relacionamentos e tenho 2 com a minha atual esposa, mais meus filhos todos criados sensacionais. Eu tenho o Ítalo Augusto, meu filho mais velho, 30 anos, engenheiro civil, médico, trabalho de tecnologia. Tenho a Thaís Tavares Lima, a Thaís Tavares Lima até comentei com você, neta do Adair José de Lima, que tem empreendimentos aqui nessa região. Verdade. E tem uma outra filha que chama Giovana, uma advogada, ela tem uma carreira muito promissora, está morando em São Paulo. E eu tenho outros 2 filhos, Guilherme Pinheiro Tavares, que, está se formando esse ano em engenharia mecânica, e o caçula, que é o Henrique, que está estudando, quer fazer ou tecnologia ou administração, né. E minha esposa, ela é muito conhecida, minha esposa é a Gigi da Transamérica, você já deve ter ouvido falar, Já ela trabalhou muitos anos, foi a última a sair da Transamérica. quem conhece muito é esse cidadão ali, ó. Então, ela trabalhou muitos anos na Rádio Transamérica, e ela era muito envolvida com a área de eventos, então, quando eu conheci ela, eu saía com ela de terça a domingo em eventos, festas, shows, ela produzia, né, e gerava comerciais. Antigamente você não vendia no Instagram, É, não, mídia social, era rádio e televisão, é tudo mudou. Então você quando queria saber onde você ia na noite, você ligava o rádio, a Transamérica era a rádio dos eventos, né, exatamente. e depois que veio a Jovem Pan em atividade, mas a Transamérica era a rádio do tesão, tinha esse lema, né. Essas coisas aí. Ela inclusive foi vendida, né, o imóvel vendido pertencia ao grupo, aquele que foi dono do Banco Real, né,
Ele era o dono da rede Transamérica, rede de hotéis também, ele vendeu agora, vendeu tudo, ele faleceu tem uns 3 anos, e ela foi a última a sair. Foi saindo todo mundo, ela foi no final, fechou as portas, ela queria recebeu vários convites para voltar para essa área, ela não quis, ela hoje trabalha comigo, me ajuda a cuidar dos postos, principalmente Goiânia, já tem uns 4 anos isso, ela tá nessa área. É, Ela é Paulo publicitária e advogada. Paulo é um cara inteligente. Publicitário é a patroa. É, Advo advogada também. A advogada também, olha, e a advogada, filha, o engenheiro, o cara faz É isso. cara é inteligente demais, tá doido. Ó, é o seguinte, nosso tempo tá chegando ao fim. Certo, certo. Eu quero agradecer demais a sua presença, um papo saudável, gostoso. Muito legal. O tempo passou que a gente nem percebeu. Pode convidar que eu volto de E novo. Muito nós vamos bom. fazer um outro episódio, pra gente falar sobre outros assuntos dessa sua área, Perfeito. que eu acho que é uma área muito sensível, Sim. porque mexe no bolso da É, população, é isso aí. né. A gente tem que esmiuçar essa conversa, tem que trazer outras novidades para Perfeitamente. os nossos ouvintes, Isso aí. que eu quero agradecer demais a audiência e dizer: siga a gente nas redes sociais, ative o sininho ali Beleza. no YouTube, e também eu queria que você desse uma palavrinha e deixasse suas redes sociais também. Tá, minhas redes sociais é o Paulo Tavares DF, no Instagram. Essa rede, ela é exclusivamente sobre o setor. E a minha pessoal, que eu falo de tudo, falo política, economia, meu dia a dia, tem minha vida toda lá, é o Paulo Tavares Brasília, o DF é só sobre o setor de combustíveis. Uma coisa importante, já que eu estou finalizando, você consumidor, tem um decreto que chama o 10.634, todo posto de gasolina é obrigado a ter uma placa com a composição de preço. Então você vai estar preço Petrobras, preço Anido, imposto, estadual, imposto federal, o somatório disso tudo. Aí no final você vai ver esse custo, a diferença da bomba é eu e a distribuidora ganhando junto. Você vai perceber que não é muita coisa. Que a culpa não é do malvadão. Exatamente. O mais importante, eu falo essa frase, pode falar com uma maior vontade e tranquilidade. O problema não é o posto, é o imposto. Fique tranquilo que essa é a realidade, né? É. E eu espero que isso mude com o tempo e que a gente possa, né, ao invés de pagar muito imposto, consumir mais para gerar mais economia, mais emprego, mais negócio, e que seja bom. Estou à disposição a qualquer tempo, vocês também nos meus canais, na minha rede social, pode me procurar que eu estou aí a qualquer momento para responder qualquer pergunta. O que é importante, que eu acho, só para finalizar, é que quanto menos impostos, mais sobra dinheiro no bolso da população Exatamente. para consumir. Isso roda a roda da economia, Você vai gira ver, a roda da para economia. finalizar, independente, viu, gente, independente de partido, de presidente, de nome, quem quer que seja. O tanto que é importante o que vai acontecer agora, e vai aprovar hoje no Senado, a votação final, você pegar todo mundo que ganha até R$ 5.000, olha que nós estamos falando de muita gente, não pagar imposto. Você vai ver o boom que vai dar em 2026 nessa economia. É um negócio surpreendente e vai ser. Só assim, acrescentando, é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. É o que está sendo votado hoje aí na Câmara, no Diz aí. Congresso Nacional. Gente, chegamos ao fim. Eu quero agradecer a nossa audiência, agradecer a presença ilustre do Paulo Tavares, que é uma figura maravilhosa, e dizer que estamos esperando você no próximo episódio. Muito obrigado pela audiência e siga-nos nas nossas redes sociais, manda mensagem, manda sugestão de pauta, manda sugestão de quem você quer ouvir aqui no nosso podcast. Um abraço e até a próxima.